Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 27. São João 6, 27. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Quadrangular. Deve ser domingo de manhã aqui, né? Então, 8h30 da manhã. Na minha diz assim, na de vocês com certeza também, nos fala: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém? Graças a Deus. Só isso aí, podemos assentar. Eu quero, nesta noite, levar você um pouco para o passado, para 2017 anos atrás, para falar um pouquinho sobre Jesus, o Filho de Deus. Eu quero que vocês vivam, nessa pregação que eu vou fazer, mais ou menos o momento que ele viveu, um momento que foi muito importante para a história da humanidade, e que nós vamos meditar um pouco exatamente sobre isso. Vocês sabem que quando Jesus esteve aqui, há 2017 anos atrás, ele ficou muito famoso. Ele era uma celebridade, onde ele chegava, sempre tinha muita gente para poder recebê-lo, para procurar vê-lo. E o que fazia dele uma pessoa muito famosa era exatamente as coisas que ele falava e toda a expectativa de um povo. Gerou então toda essa situação de expectativa e de olhar para ele de uma forma diferente e de ver nele exatamente a solução de uma série de problemas que aquela nação estava enfrentando. E Jesus era uma pessoa que, quando ele falava, as coisas que ele falava, ela repercutiu de formas então que não demorava muito, todo mundo ficava sabendo, as pessoas começavam a falar uma para as outras e viralizava tudo que ele falava, tudo ficava muito do conhecimento de todos. E quando ele operava um milagre, então, os milagres dele chamavam muita atenção, mas ele nunca operou nenhum tipo de milagre para poder criar assim um marketing pessoal. Ele não operava milagre para chamar atenção, para se tornar popular, para poder realmente ficar conhecido de todos. Quando ele operava milagre, a única intenção dele era somente aliviar as pessoas dos seus sofrimentos. E às vezes ele dizia assim: olha, vai, não conta nada para ninguém. Mas as pessoas iam, acabavam contando, e daqui a pouco todo mundo ficava sabendo, e aumentava cada vez mais o assédio na pessoa dele, por conta dessas coisas que ele fazia. E não demorou muito, o povo estava precisando muito de um libertador, porque eles estavam vivendo um momento político muito difícil. Eles estavam dominados pelo Império Romano. Os romanos dominaram toda aquela região, a Palestina toda, e eles eram obrigados a pagar impostos a um governo invasor, ao César. E isso então gerava muita revolta. Quase sempre as guerras acontecem civis por conta exatamente de impostos, e era o que estava acontecendo lá. Eles tinham que pagar impostos, eles questionavam muito o fato de terem que pagar impostos a César, e eles estavam completamente satisfeitos, porque eles tinham um rei que foi empurrado goela abaixo deles, que era exatamente o rei Herodes, que não era da descendência de Davi, que não era judeu, era edumeu, e tudo isso então criava toda uma situação de revolta e de insatisfação por parte do povo, que queria a qualquer custo a libertação daquela situação de domínio político causado pelo Império Romano. E para vocês terem uma ideia, eles estavam acostumados com libertadores. Quando eles estavam oprimidos, escravos lá no Egito, Deus levantou Moisés. Quando eles viviam escravos da Babilônia, Deus levantou Ciro. E eles estavam novamente numa situação de aflição, de angústia e de domínio por um povo invasor, e eles já estavam esperando que se levantasse logo alguém com o perfil do Ciro ou do Moisés para poder libertá-los. E eles viram na pessoa de Jesus exatamente o perfil que eles achavam que era alguém que queria, que podia resolver toda aquela situação de domínio político e da imposição feita pelo Império Romano. E as pessoas então iam à procura dele, a maioria
iam nessa expectativa, olhando para ele como libertador. Todo mundo olhava que ele tinha na mão a solução para os problemas políticos. Os grupos de resistência começaram então a ter simpatia por eles. Ele tinha discípulos que faziam parte de um grupo de resistência muito forte, que lutavam, que pegavam em armas em nome da libertação política do lugar. Os zelotes era um grupo que usava armas para poder realmente estabelecer a liberdade política naquela região. E Jesus tinha discípulos que eram zelotes. Os zelotes se agradavam deles, os grupos de resistência se agradavam deles. E todos então começavam a olhar nele e simplesmente ver nele a esperança de se libertarem daquela situação. E não demorou muito, Jesus começou a falar de reino dos céus, e todo mundo entendia o reino dos céus como um reino para aquele momento, onde eles achavam que Herodes ia ser colocado fora, e que Jesus sentaria no trono para poder dominar politicamente o lugar. Todos estavam nessa expectativa, até os essênios que já haviam se isolado totalmente, que não suportava aquele sistema político a ponto de se isolarem nas montanhas, já colocavam nele a expectativa de uma libertação política. E ele então começou a pregar. Ele ia pregar de lugar em lugar, e ele agregou aqueles homens que ele chamou de discípulos, que quer dizer alunos, e esses discípulos que estavam com ele também não viam a coisa da maneira como deveriam ver, também olhavam para ele como alguém que ia sentar no trono, e todo mundo então também, os discípulos, começaram a criar expectativas com respeito a um cargo que eles poderiam ter no momento em que ele sentasse no trono. Todo mundo queria cargo. Os discípulos de Jesus queriam cargos. Eles brigavam entre si, querendo então saber quem era o maior. Chegaram um dia com Jesus: e aí, Jesus, nós largamos tudo para te seguir, o que vai ser feito da gente? Eles queriam saber o que eles iam ganhar com tudo aquilo. E havia neles exatamente uma visão errada da proposta, que era a proposta de Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia aconteceu um fato que revoltou todos eles. Uma tia de Jesus, chamada Salomé, aproveitou uma reunião que Jesus estava junto com os discípulos, e ela se aproximou e disse: Senhor, eu te peço, eu queria que quando o Senhor sentar no trono, os 2 cargos principais da monarquia sejam dados aos teus primos, ao Tiago e ao João. Que um fique sentado do seu lado direito e o outro fique sentado do seu lado esquerdo. Quando ela falou isso, diz lá no texto em Mateus, no capítulo 20, do verso 20 até o 23, que os discípulos viram isso, os demais: rapaz, ela está se aproveitando, porque a tia já está aqui, já tentando pegar os melhores cargos, logo lado direito, lado esquerdo. A Bíblia diz nesse texto que houve uma briga entre eles por causa dessa posição da tia de Jesus, pedindo o melhor cargo logo para os 2 filhos. E a palavra de Deus fala que não foram poucas as brigas por conta de interesse de cargo entre os discípulos. Diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 22, versículo 24, que eles ficavam discutindo para ver quem era o maior, para poder ganhar o melhor cargo. Diz a Bíblia que havia interesse direto com respeito a essas questões. E Jesus tentando explicar que o reino de Deus era uma outra proposta, mas na cabeça deles o reino de Deus era alguma coisa para o momento, um reino político de domínio no lugar, depois da libertação do povo, do domínio causado pelo Império Romano. E a popularidade de Jesus foi só crescendo. O pessoal que estava no poder começaram a ver Jesus uma ameaça. A gente tem que matar esse homem logo. Queriam matar Jesus antes da hora, porque viu nele a ameaça. E vocês sabem o que aconteceu? Jesus já não ia para Jerusalém. Ele ficava mesmo na Galileia, a mais de 100 quilômetros longe de Jerusalém, porque em Jerusalém o ambiente estava muito ameaçador. E ele só ia para lá na hora definitiva para poder morrer logo e resolver toda essa questão relacionada com a salvação da humanidade. E diz a palavra de Deus que Jesus resolveu fazer um seminário. E esse seminário que ele fez era para fazer com que as pessoas pudessem entender melhor qual era a proposta dele, para entender melhor e assimilassem melhor as suas pregações e os seus ensinamentos. E ele aproveitou o momento certo, ele não estava podendo ir para Jerusalém, ele juntou todo mundo na Galileia,
estava todo mundo passando de um lado para o outro, descendo para Jerusalém. Ele aproveitou aquela movimentação toda dos judeus que desciam para Jerusalém e parou todo mundo no lugar de uma montanha e resolveu fazer um seminário. Diz a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 32, que esse seminário demorou 3 dias. Ficou ensinando durante 3 dias, tentando explicar para as pessoas qual era a proposta, qual era a visão, o que era que Deus queria, qual era a função dele, o que ele queria das pessoas, e ele ficou ensinando durante 3 dias. E as pessoas que passavam por ali, elas levavam pão e levavam peixe assado para comer no meio do caminho, que ainda tinha uma jornada de 100 quilômetros, mais ou menos. Só que eles pararam ali. Pararam, e Jesus, com o seu carisma, com a sua palavra ungida, começou a pregar, começou todo mundo a ficar envolvido pelo ensinamento dele. As pessoas pararam os 3 dias e foram comendo o que era para comer no meio do caminho, parados ali, até que a comida acabou. E quando ele terminou o seminário, no 3º dia, ele parou, olhou e disse: o pessoal está com fome, gente, eu tenho que dar comida para eles. Um discípulo: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários de pães para poder dar para comprar de pão para esse pessoal aí, não ia dar não. 200 denários hoje era 6 mil reais. Ainda que a gente tivesse 6 mil reais para comprar tudo de pão, ainda não dava. Um denário se comprava 8 quilos de pães. Se eles tivessem 200 denários, eles comprariam 1.600 quilos de pães, que eles achavam que ainda não era suficiente. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? E alguém chegou e disse: Senhor, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: manda chamar esse garoto que eu quero conversar com ele. Alguém foi lá e disse: menino, Jesus está te chamando. O menino chegou lá, Jesus disse: vem cá, tu me dá aí os teus peixinhos e os teus pães. O menino prontamente entregou para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus chamou os discípulos: reúne o pessoal aí em grupos de 100, de 150, manda eles sentarem aí, porque a gente vai dar de comer para eles. O pessoal: como? E aproveita e recolham no meio do povo os cestos que tem aí também, tragam tudo para cá, recolham e tragam para cá. E o pessoal foi lá, recolheu o cesto, não sabia muito bem o que ia acontecer, trouxeram o cesto, colocaram diante dele, ele olhou assim, pegou os pães que o garoto deu, começou a partir, e na medida que ele ia partindo, o pão não acabava, ele ia enchendo, o pessoal olhando: mas o que é isso, gente? Ele começou a encher de pão os cestos, e o pão não acabava, ele foi cortando, tirando, e foi enchendo, depois pegou peixe, começou a pegar os pedaços de peixe, enchendo. Ele fez um monte de pães e de peixe com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e depois que ele multiplicou aquilo, ele disse: pode dar de comer para o povo aí agora. O pessoal foi lá, comeu, que ficaram satisfeitos, que sobrou, estragaram, deixaram um pão jogado pela relva. Jesus olhou e disse: agora recolham todo o pão que sobrou aí. A Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos de pães. Se você fosse Jesus, para quem você daria esses 12 cestos? Para o menino. Eu acho que foi dado para o menino, eu imagino, digo eu. E depois que todo mundo comeu, diz a palavra de Deus que as pessoas se empolgaram. Esse é o homem, rapaz. Nós temos que colocar ele no poder. E diz a palavra de Deus que o povo queria aclamá-lo como rei ali mesmo, depois do seminário. Vamos aclamá-lo como rei agora. Quando Jesus viu que o pessoal queria aclamá-lo como rei, a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse: prepara o barco que eu vou bem ali e já volto. Ele subiu de uma montanha, foi lá para a montanha mais ou menos ao entardecer, e ficou lá na montanha orando. Quando deu entre as 13 e as 6 da manhã, ele desceu da montanha e o pessoal já tinha ido embora. Ele desceu da montanha. Quando ele desceu da montanha, que ele olhou, o barco não estava na beira da praia, mas o barco ficou lá para o meio, a 8 quilômetros da beira da praia. Ele olhou e disse: eu vou gritar, chamar os discípulos aqui? Não vai dar, é de madrugada. Eu vou fazer essa caminhadazinha de 8 quilômetros até o barco deles. E diz a palavra de Deus que ele saiu caminhando e andou 8 quilômetros para poder chegar até o barco. Foi quando Pedro viu ele, disse: é um fantasma, Pedro. O Pedro ainda acreditava em fantasma. Jesus: não temas, porque sou eu. Às vezes, quando eu fico lendo essas mensagens, eu fico pensando: Jesus era muito gente boa, né?
A gente tem essas coisas. Não anda com fulano, que o fulano não é convertido, não se converteu ainda. Não tem nada de Deus. E o Pedro? Não era nem convertido, mas andava com Jesus, fazia parte da intimidade de Jesus. Um dia Jesus chegou com ele e disse: olha, rapaz, quando você se converter, você vai e se torna pastor e vai cuidar das minhas ovelhas. E nós somos diferentes. Às vezes a gente tem gente na igreja da família da gente que não é convertida, a gente fica fazendo pressão. Olha, tu te converte, senão tu vai para o inferno. Satanás está no teu coro. E a gente fica fazendo todo tipo de pressão, tentando converter as pessoas à força. E essas coisas são coisas que acontecem no tempo de Deus, quando você ora e deixa Deus agir, que na hora certa Deus sabe como fazer. Sabe por quê? Porque você não precisa ensinar Deus a ser Deus, Ele sabe ser Deus. Vocês estão entendendo? É simples assim. Às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus, mas Deus sabe ser Deus, o Espírito Santo sabe ser Espírito Santo. Ele sabe como agir, como fazer e como deixar de fazer. Tudo Ele sabe, Ele é Deus. Mas às vezes a gente fica envolvido pela empolgação e começamos a fazer pressão, e às vezes tem outra mão, não, determina, faz pressão em Deus que Ele vai ficar apavorado com você e vai correr para fazer porque você está determinando. Aí você chega e diz: eu determino, Senhor Deus. Meu Deus, Ele está nervoso, eu vou já fazer do que Ele está pedindo. Ilusão. Você não determina nada, você é servo. Servo não diz ao seu Senhor o que é que ele tem que fazer. Você pede com cuidado e deixa, porque Ele sabe ser Deus e sabe ser Senhor. E vejam bem a situação. E Jesus andava com Pedro. Andava com Pedro. E Jesus foi lá para a montanha, desceu depois, andou 8 quilômetros, subiu no barco e disse: me leva para o outro lado do lago ali. Eu não quero nem ir para esse lado aqui, que o pessoal está tudo atrás de mim, me leva para o outro lado. Jesus atravessou para o lado oposto. Quando Jesus chegou lá do outro lado, fugindo das pessoas, não demorou muito, lá veio uma multidão. Ei, Jesus! Eita, te achamos! Nós fomos lá, não te encontramos, viemos te encontrar aqui agora. O pessoal tudo empolgado, tudo animado. A única pessoa que não estava empolgada dentro dessa situação toda era Jesus. Ele estava sério, parado, desconfiado, olhando, e o pessoal na maior empolgação: nós te procuramos, fomos atrás de ti, não te achamos, até que enfim te achamos agora aqui. Jesus: eu sei. Vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Por causa do pão que vocês comeram ontem, do peixe, e vocês querem comer o pão e o peixe de novo, né? Vocês estão querendo milagres. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, disse Jesus. O pai de vocês comeu do pão do maná que foi dado no deserto, e eles voltaram a ter fome. Mas eu tenho um pão para dar para vocês que vocês não vão sentir fome mais, gente. O pessoal: epa, que pão é esse? E ele começou então a dialogar com as pessoas dentro da visão que eles tinham de religião. E Jesus começou a falar, e eles lá, todo mundo parado lá, querendo ver algum sinal, algum milagre, alguma coisa. Aí de repente Jesus resolve fazer uma pregação diferente de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele já tinha pregado 3 dias, percebeu que não tinha sido assimilado naqueles 3 dias de pregação. Não tem coisa mais frustrante para uma pessoa, é você falar, e a pessoa entender tudo diferente daquilo que você está falando. Eu imagino a frustração dele, não ser compreendido, não ser assimilado. Depois de 3 dias de um seminário de pregação, ele estava completamente frustrado, dizendo: eu falei tanto, 3 dias, mas eles não entenderam ainda. Aí ele resolveu pregar. Ele olhou para as pessoas e a pregação foi essa: eu sou o pão que desceu dos céus. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. O pão que os vossos pais comeram no deserto, eles voltaram a sentir fome, mas quem comer do pão que eu tenho para dar, não vai ter fome mais. E ele começou então a se apresentar como Messias, como Salvador. E depois que ele se apresentou, ele disse aquelas palavras que eu falei para vocês: trabalhai, não só pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Vocês são ligeiros quando se trata de buscar coisas que é do interesse de vocês, os interesses materiais, os interesses de cura, de milagre. Por isso vocês são incansáveis,
mas não vejo em vocês a mesma disposição quando se trata de vida eterna, de salvação, dos interesses espirituais. Vocês lutam, se esforçam, batalham pelas coisas efêmeras, pelas coisas passageiras, mas aquilo que dá a garantia da vida eterna que eu tenho para dar, porque eu fui selado, eu sou autêntico, vocês não procuram como deveriam procurar. Então trabalhem por isso também e se esforcem para serem salvos, para irem para o céu, para terem vida eterna. E o pessoal, eita, que é isso aí, gente? O pessoal parou e disse: essa pregação está dura demais. Quem que pode ouvir isso aí? Você sabe o que aconteceu? As pessoas viraram as costas e começaram a sair, deixando ele falando só. Ficou falando sozinho. Foi saindo um, saiu outro, mais um grupo, todo mundo foi saindo e Jesus ficou falando para ninguém. É como se eu estivesse pregando aqui agora, todo mundo levantasse, eu ficasse só com as cadeiras aqui. Fizeram isso com Jesus. O pessoal foi saindo, foi todo mundo embora. Jesus ficou nervoso. E aquela sensação, aquela frustração de não ser entendido, de não ser compreendido. Aquela sensação de que você fala e ninguém entende. Ele parou, olhou os discípulos desconfiados, meio sem jeito, meio constrangido, olhando para baixo, sem saber o que dizer. De repente ele para, olha para os discípulos e diz: e vocês? Vocês não querem ir embora também, acompanhar os outros e me deixarem sozinhos? O Pedro olhou e não tinha o que dizer. Olhou para Jesus e no momento de empolgação ele olhou e disse: Senhor, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, disse ele para Jesus. Jesus pensou: poxa, parece que eles estão assimilando. E Jesus saiu dali numa frustração, por se sentir exatamente como que malhando em ferro frio. Meus irmãos, isso aconteceu com Jesus. Por que eu estou pregando isso para vocês nesta noite? Porque a proposta que nós temos visto hoje, quase sempre, que vem motivar as pessoas, elas sempre estão voltadas com respeito a qualquer tipo de ganho, de benefício, de milagre, de sinal, de qualquer coisa que possa beneficiar as pessoas. E tudo aquilo que é, sem dúvida alguma, a essência do próprio Evangelho, e a razão pela qual Jesus veio ao mundo, às vezes fica colocado no segundo plano, porque às vezes não há interesse, porque toda a nossa preocupação, muitas vezes, está voltada às questões ligadas ao nosso interesse de vida aqui. Mas o nosso tempo aqui é um tempo muito passageiro. Se nós formos olhar pela expectativa de vida do povo brasileiro, o homem dura em média 76 anos, ou 74, o homem 76, as mulheres. Isso quer dizer que na medida em que ele se aproxima dos 76, na média, alguma coisa pode acontecer para você poder encarar a realidade e ir para o outro lado. E todas as conquistas que existem aqui, elas não acompanham. Elas não vão com você. E Jesus queria fazer as pessoas entenderem uma coisa: que existe uma vida eterna. Existe um momento que você vai ter que realmente ficar diante do Todo-Poderoso, e o que vai importar é a forma como você entendeu essa questão relacionada com a vida eterna, com a salvação. É quando você percebe que Jesus não era como estava na visão dos judeus, um resolvedor de problemas, um operador de milagres, ou alguém que gerava uma expectativa para a solução de um problema político difícil que eles estavam vivendo, de opressão. Mas que Jesus é muito mais do que isso. Ele é alguém que estava dentro de uma proposta de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz, para dizer a Satanás assim: você não tem mais poder sobre a vida deles. Eu estou morrendo, derramando meu sangue para deixar claro que a partir de agora, quem me quiser se torna propriedade minha. Eu sou dono da vida deles. Isso é pesado e forte no mundo espiritual.
Jesus veio exatamente para isso, e às vezes nós não temos a consciência que nós precisamos, sem dúvida alguma, estarmos focados na principal proposta de Deus, que é a nossa salvação. As outras coisas, elas são consequências que Deus acrescenta naturalmente dentro desse envolvimento de obediência com Ele. Jesus está querendo que você se sinta propriedade dEle, alguém que Ele comprou, que você pertence a Ele. Alguns anos atrás aconteceu um fato lá na minha cidade que me chamou muita atenção. Não foi na minha igreja, numa igreja de bairro. Um rapaz procurou o pastor, que era pastor dessa igreja, para dizer: eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus e preciso de Jesus. Quem era esse rapaz? Era o maior feiticeiro que tinha num bairro chamado Maracanã, na periferia de São Luís. O local onde ele fazia as feitiçarias era frequentado por políticos, por pessoas muito importantes da cidade. E ele era um sujeito que trabalhava com magia negra, totalmente envolvido com isso. E quando foi um dia, ele saiu no meio da semana para fazer recolhimento de material. O que é recolhimento de material? Ele pegava todos os filhos de santos, saíam de madrugada na periferia de São Luís, iam nos lugares onde tem aqueles cemitérios de periferia, que ninguém vigia, que é aqueles lugarzinhos que as pessoas arranjam para enterrar alguém. Eles iam lá de madrugada, o auxiliar dele ficava dominado por uma entidade, dando as ordens para poder fazer o quê? Estourar as sepulturas e recolher os ossos das pessoas que haviam morrido. E ele estava nesse trabalho, ele estava no estado normal dele, porque o auxiliar dele era que estava com a entidade, e a entidade estava comandando exatamente o recolhimento do material, que seriam os ossos humanos daquelas sepulturas que estavam ali. E ele só acompanhando de perto. E a entidade dava o direcionamento. E de repente uma das filhas lá estourou uma sepultura e pegou num osso que tinha lá. Quando ela tocou, ele contou que a entidade incorporada estava de costas, se virou rapidamente, correu em cima e disse para a mulher que foi tentar pegar os ossos: não, nesses ossos não toca nesses ossos não. Aí a mulher recuou e ele ficou curioso com aquilo. Chegou com a entidade e disse: por que não pode levar esses ossos? E a entidade disse: esses ossos não, porque é propriedade do homem lá de cima. Isso foi tão forte para ele, que no outro dia ele foi procurar um pastor nosso chamado Paulo Pinheiro para dizer: eu quero aceitar Jesus, porque eu tenho que admitir que não existe nada mais forte e poderoso do que esse Jesus que é dono da vida da gente. Vocês estão entendendo? Vejam bem, Jesus quer isso, que você se sinta propriedade dele, que você perceba, acima de tudo, que o preço pago foi por uma razão muito forte, para fazer de você um salvo, para fazer de você exatamente alguém que tem um dono. E quando você começa a ter essa percepção que você tem um dono, que você é propriedade de alguém, que alguém comprou você, portanto você pertence a alguém, e que você reconhece isso, e que aceita essa compra que foi feita em seu favor, através de uma decisão, quando Jesus consegue botar na nossa cabeça, e fazer você assimilar isso, nada consegue fazer você desviar. Diga glória a Deus. Você passa a enfrentar lutas, sim, mas você sabe que Ele está com você. Você enfrenta batalhas, mas você sabe que nenhuma batalha você está sozinho. Por quê? Porque você é propriedade dele. Ele sabe como trabalhar em você, Ele sabe como encontrar solução para as coisas. Quando você tem essa consciência, você não fica
atrás de sinais, atrás dos milagres, de um lado para outro, pulando, sem rumo, sem direção, atrás da suposta oração forte. Eu digo isso para vocês porque tem muita gente que anda atrás de oração forte. Tem gente que associa oração forte com o pastor, tem gente que associa oração forte com o templo, tem gente que associa oração forte com aquela irmãzinha que fica lá na casa dela orando 24 horas, a oração dela se torna forte. E tem gente que associa a oração forte às vezes com o ambiente, com o convencimento dado pelo pastor, pela forma como o pastor ora, muito forte, muito incisivo, muito penetrante, muito desafiador, e às vezes as pessoas ficam associando oração forte com isso. Mas o que eu quero dizer para você, que quando a gente é de Jesus, a gente não está preocupado com isso, porque nós entendemos que o que faz a oração forte não é o ambiente, não é a igreja, não é um templo, não é o pastor, não é a irmãzinha, não é ninguém. O que faz a oração forte é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Mas as pessoas ainda se iludem com isso. A tua oração é forte, não é por causa de você, não. É porque você ora no nome daquele que está acima de todos os nomes, a saber, Jesus Cristo. E essas coisas só é compreensível quando você tem essa consciência de quem você é, a quem você pertence. Era essa a questão de Jesus. Era essa a preocupação de Jesus, gente. Ele ficou sem entender, depois de falar 3 dias e não ser assimilado. Ele queria dizer para o pessoal que estava ali: gente, eu não quero ser rei de nada, a minha hora de rei é muito depois. E as pessoas ficavam só falando com ele sobre as questões da política do momento. É justo pagar o imposto para o César, não é, Jesus? Rapaz, eu não quero saber disso. Dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele falou. Todo mundo esperando uma palavra: não dá não, é melhor fazer resistência. Ele não era essa a proposta dele. A proposta dele era salvar. Diga glória a Deus. Então que nesta noite você tenha a total consciência disso. Que você saiba que você é servo e é propriedade de alguém. E se você realmente tem necessidade, a Bíblia diz que quando você está comprometido nessa visão, você nem chega a pedir. Ele mesmo disse que ele acrescenta. Diga glória a Deus. Quando você tem a visão do reino nesse sentido, de vida eterna, de salvação, de compromisso com Deus, disse Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Eu acrescento para você: se envolva comigo, se relacione comigo, se comprometa comigo, e não te preocupa com o restante, que eu vou estar olhando a necessidade e eu acrescento. Vocês lembram da outra coisa que ele falou para os discípulos? Ele estava perto de morrer, ele preocupado: e aí, como é que eles vão fazer quando eu morrer, que eles presenciarem tudo? Será que eles vão ficar comigo ainda? O que é que eu posso dizer para eles? Jesus chamou e disse: olha, gente, a proposta é essa: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Talvez essa é a grande dificuldade hoje para Deus realmente se relacionar conosco, é que nós não permanecemos. Hoje não estamos, amanhã não estamos mais. Quem quer ser abençoado tem que permanecer. Com luta, com falhas, com defeitos, com deformidades, permaneça. Porque se você permanecer, o ato de permanecer já dá a garantia de Deus poder terminar em você aquilo que Ele já começou, gente. Às vezes nós ficamos nesse vai e vem. Deus não consegue terminar nada na nossa vida, porque hoje nós estamos, amanhã não estamos mais e voltamos. Ele começa tudo de novo. Quando ele chega na metade, nós saímos de novo, vamos embora, voltamos, ele tem que começar tudo de novo. Permaneça para ele terminar o que ele já começou. Então essa visão de permanecer, essa visão de estar junto, de trabalhar por isso, na visão da salvação, da vida eterna, é o que vai nos dar garantia de que na hora em que o coração parar de bater, o cérebro parar de funcionar, nós sabemos para onde vamos. Temos que ter essa consciência. Porque as propostas hoje, não, vem para cá que a minha aqui é muito boa. Você vai ganhar um carro zero, vai ganhar não sei o quê.
Isso aí você consegue trabalhando, estudando e se esforçando. Porque o que Deus tem para dar é muito mais do que isso. Ele tem para dar para você a vida eterna. A vida eterna. Então que nesta noite não sejamos como aqueles judeus que estavam focados em uma coisa e Jesus tentando focá-los para outra coisa. Que possamos entender somente uma coisa: que nós estamos aqui porque somos frutos de um projeto feito por Deus, de um preço que foi pago muito caro, não foi barato, só para que você não vá para o inferno. Você está entendendo? Um preço muito caro só para que você não vá para o inferno, mas para que você possa ter a garantia e a certeza que você vai para o céu. Amém? Então pensa nisso e que Deus abençoe e ajude a todos nós a permanecermos firmes e compreendendo realmente a razão pela qual nós estamos aqui, para servirmos a Jesus, independente de qualquer coisa, fazendo da oração de Abacuque a nossa bandeira. Pode morrer o gado no pasto, pode acabar a plantação toda, posso ficar de repente no zero, no vermelho, no banco, mas ainda assim eu estou fiel ao Deus que eu sirvo, porque só Ele pode me dar salvação. Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito e convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,